Bem-vindos ao canal da comunidade Cristo para as Nações de Campinas. Se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição. Clique no sininho também para receber os avisos, as notificações dos nossos novos conteúdos. Nós vamos continuar hoje com o estudo de Efésios, estamos no capítulo 3, e peço a Deus que Ele continue pelo seu Espírito se revelando a cada um de nós, revelando a sua palavra, revelando a verdade que é a sua palavra. Peço a Deus que nos conduza em todas as coisas e que o Espírito Santo venha fazendo a obra, continuando a obra de transformação das nossas mentes e dos nossos corações. Sabemos que a palavra vivificada pelo Espírito tem esse poder de transformar as nossas mentes, os nossos corações, transformar as nossas vidas. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é a oração pela igreja. O texto é Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Vamos ler. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. Ele estava então sem liberdade, sem a possibilidade de pregar nas comunidades, de pregar nas cidades. E Deus, ele precisou permitir a prisão de Paulo para que Paulo escrevesse esta carta aos Efésios. Ele fez isso então na prisão e escreveu na mesma circunstância também a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta a Filemon. E é interessante notar que muitos então deixaram de ouvir as pregações de Paulo lá naquela época, né, por conta da sua prisão, mas com certeza muitos e muitos outros foram alcançados por meio dos escritos de Paulo, né, ao longo da história, ao longo dos séculos. Nós podemos nos lembrar aqui da palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos entender que então a prisão de Paulo foi uma providência de Deus para o bem de toda a igreja. E também podemos lembrar daquele ditado que diz: há males que vêm para bem. Com certeza essa prisão de Paulo, ela produziu frutos muito importantes para a edificação da igreja de Jesus Cristo. E interessante então que Paulo ele estava preso, mas ninguém pôde detê-lo de orar. E foi isso então que ele fez. E isso também acontece conosco.
Importante a gente ressaltar isso. Quer dizer, em qualquer circunstância da nossa vida, ou qualquer circunstância que a gente possa estar vivendo, a gente pode estar, como Paulo estava preso, podemos estar acorrentados, podemos estar até amordaçados, mas nada disso vai nos impedir de orar, de manter a nossa comunicação com o nosso Deus. Então, orar é uma atitude que depende exclusivamente de cada um e nunca poderá nos ser negada. Diante da situação difícil em que Paulo estava, ele poderia ter pedido para a igreja de Éfeso e as outras igrejas estarem orando por ele, né, para Deus o libertar da prisão, para Deus o livrar das perseguições que ele sofria. Ele tinha também aquele espinho na carne, poderia estar pedindo para Deus estar livrando do espinho da carne, mas ao invés disso, ele orou pela igreja, ele orou pelo fortalecimento da igreja. E isso demonstra a profunda maturidade espiritual de Paulo. E isso é uma verdade. A oração, a nossa oração, ela demonstra o nível de maturidade em que estamos. Se nós focamos a nossa oração naqueles pedidos que são lícitos e importantes, mas aquelas necessidades básicas, né, tanto nossas como dos nossos queridos, nossos familiares, se a nossa oração ela foca apenas exclusivamente nesses aspectos básicos, das nossas necessidades básicas, isso demonstra que nós ainda não crescemos espiritualmente, mas quando deixamos de exclusivamente pedir isto e passamos também a incluir nas nossas orações um pedido de fortalecimento espiritual, tanto nosso como dos nossos queridos, né, dos nossos irmãos, mas também de toda a igreja na face da terra. Isso demonstra que nós estamos deixando a condição de crianças na fé para nos tornarmos cristãos maduros. Que o Senhor nos ajude a orar como convém, porque nós precisamos do Espírito Santo para orar como convém. Voltando então ao início do texto, Paulo ele começa dizendo, por esta causa. A pergunta é, que causa? Na verdade, essa é a segunda oração que Paulo está fazendo aqui na carta aos Efésios. A primeira oração ela está registrada no capítulo 1, a partir do versículo 15, que nós já vimos aí em estudos anteriores. E nessa primeira oração, Paulo ele pede por sabedoria e revelação. E ele continua então, nos capítulos seguintes até o ponto que estamos, ele registra qual é essa revelação. E neste ponto, Paulo então, nessa segunda oração, ele pede a Deus fortalecimento espiritual para que a igreja viva no nível da revelação recebida e registrada aqui nos capítulos anteriores. Tá? Então, Paulo ele faz aqui um pedido ousado, e nós vamos ver uma oração profunda, né, e considerada a oração mais ousada registrada nas Escrituras, né? E com certeza ousadia era uma qualidade, não faltava na personalidade de Paulo, né? Então, nessa oração que nós estamos vendo,
Paulo ele pede por fortalecimento da igreja para que ela viva ao nível da revelação recebida. E esta é uma oração que continuamente nós devemos fazer nas nossas vidas, né? Nós devemos pedir que continuamente Deus ele nos ilumine, né? Ilumine o nosso entendimento cada vez mais e nos dê a graça de andar segundo a luz que temos. E Paulo ele continua então no próprio capítulo, no versículo 14, ele diz assim: me ponho de joelhos diante do Pai. Essa posição de joelhos, sabemos, é uma posição de humildade, uma posição de submissão, de reverência, de respeito, é uma posição de súplica, também de adoração. Então é interessante notar ou observar que um judeu ortodoxo ele fazia as suas orações de pé, normalmente de pé, com os braços levantados, as mãos para o alto, né? E ele se colocava de joelho em situações em que ele realmente se sentia assim, né, na presença da majestade de Deus, ele se sentia humilhado, quebrantado, né, e prestes então a derramar o seu coração diante de Deus e por uma causa grandiosa. É exatamente o que Paulo faz aqui. Ele se prostra diante de Deus para um pedido ousado e grandioso. E essa posição, essa postura de joelhos, ela não é uma postura meramente exterior, mas principalmente interior. Quando o nosso interior ele verdadeiramente se prostra, é natural que a gente expresse isso com o nosso corpo. E Paulo continua no versículo 15, diz assim: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Numa família, a gente sabe que todos os membros têm o seu nome e têm um sobrenome. Então, a família que toma de Deus o seu nome é a igreja. São os filhos de Deus. Então, nós podemos dizer que todos nós, cristãos, filhos de Deus, temos o nome de Deus. Você pode colocar aí depois do seu nome de Deus, porque somos todos de Deus. Então recebemos a identidade do Pai. A igreja, a família de Deus recebe a identidade do Pai. E a igreja ela é composta por todos aqueles que já estão no céu, ou seja, que já foram desta para melhor, e observando que este termo ele muitas vezes é usado assim de forma genérica, mas ele na realidade se aplica não a todos, né, mas realmente àqueles que renderam as suas vidas a Deus. E esses sim vão desta para melhor. Mas enfim, a igreja ela é composta daqueles que já estão no céu e daqueles que estão aqui na terra e que são filhos de Deus, que se renderam ao senhorio de Jesus. Eu tive a curiosidade de pesquisar quantas pessoas já viveram aqui nesta terra desde a criação da humanidade. Fui fazer uma pesquisa, não encontrei muitas referências, mas uma delas é um estudo, uma estimativa, que foi inclusive atualizado até 2011, e que dá conta que já passaram por esta terra, desde a criação da humanidade, mais de 108 bilhões de pessoas. Fica então
a pergunta: qual é o tamanho da igreja? Fica a pergunta: quantos irmãos nós temos? Eu não tenho dúvida que nós teremos na eternidade a oportunidade de nos relacionar com muitos e muitos irmãos. Mas, quem sabe, um dia nós saberemos qual é o tamanho da igreja, o tamanho da gloriosa família de Deus. Paulo ele continua a sua carta no versículo 16, dizendo assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. No começo do versículo, Paulo diz: para que, segundo a riqueza da sua glória. Para entender um pouco melhor o que Paulo está pedindo ali a Deus, imagine o seguinte, que você precisa de dinheiro, conhece uma pessoa muito rica, e você chega nessa pessoa e diz assim: olha, por favor, eu estou precisando de uma ajuda, me dá uma ajuda segundo o que você tem aí na sua carteira. Isso é uma coisa. Agora, se você chegar a essa mesma pessoa e pedir: me dá uma ajuda segundo o que você tem no banco. E sendo ela uma pessoa muito rica, certamente a ajuda que ela vai te dar segundo o que ela tem no banco é muito maior do que segundo o que ela tem na carteira. Então o que Paulo pede aqui ele está pedindo a Deus que atenda a sua oração segundo a riqueza da sua glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o somatório, é o conjunto dos atributos de Deus. Deus ele é soberano, Deus ele é amor, Deus ele é justo, Deus ele é misericordioso, Deus ele é infinito, Deus ele é transcendente, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Enfim, Deus ele é grandioso. Então o que Paulo está pedindo aqui é para que Deus atenda a sua oração com tudo que ele é, com tudo que ele tem, com tudo que ele é. Então realmente é uma oração muito ousada de Paulo, é muita ousadia de Paulo aqui no seu pedido. E o versículo 16 ele continua: vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. O nosso homem interior, o que é? É a nossa alma, a nossa mente, a nossa inteligência, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa consciência, nosso coração e a nossa vontade. Então, o que Paulo está pedindo aqui, um fortalecimento do nosso homem interior. E por que o fortalecimento com poder do nosso homem interior? E por que os efésios precisavam de poder? Exatamente porque nós precisamos de poder da mesma forma que nós precisamos de poder. Nós somos seres fracos, somos seres dependentes, somos seres incapazes, somos seres insuficientes. E, por outro lado, nós lidamos com um inimigo que tem poder, um inimigo que é maligno, que ele é mentiroso, ele é um assassino, ele é cruel, ele é ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Nós precisamos de poder porque nós não lidamos com pessoas. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue,
mas contra principados, potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Nós precisamos então desse poder que vem do alto. Isso me faz lembrar uma situação lá do passado, quando a gente ia para a escola, a gente caminhava, né? Naquela época a gente ia andando para a escola e às vezes tinha lá um garoto briguento que queria bater a gente, o garoto mais forte. E o que a gente fazia então? A gente chamava o nosso irmão mais velho, nosso irmão mais forte, e pedia para ele ir na nossa frente e a gente ia atrás dele. E o garoto briguento lá não se atrevia a chegar perto da gente. Então Jesus é esse nosso irmão mais forte. Quando Jesus vai à nossa frente, a gente segue os seus passos, não há o que temer. Precisamos de poder para enfrentar as aflições da vida, poder para enfrentar as doenças, as enfermidades, as dificuldades, poder para tomar decisões acertadas em nossas vidas. Precisamos de poder para nos relacionar com as pessoas, né? Seja com os irmãos, seja com os ímpios. Precisamos de poder para testemunhar o amor de Jesus em nós, o amor de Deus em nós. Precisamos de poder para proclamar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos de poder para amar, amar aqueles que nos amam e também amar aqueles que não nos amam. Se nós temos este poder de Deus em nós, nós temos esta capacidade de amar a todos, aqueles que nos amam e aqueles que não os amam. Nós precisamos de poder para enfrentar todas as crises existenciais. Precisamos de poder para enfrentar as dificuldades financeiras. Precisamos de poder para enfrentar toda esta situação que nós estamos vivendo atualmente, que não é uma situação fácil. Precisamos de poder do Espírito Santo. Precisamos de poder para viver uma vida santa, uma vida piedosa. Precisamos de poder para perdoar as pessoas. Então, tudo isto depende não das nossas forças, mas do poder que vem do alto mediante o Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo em nós. E quando que nós experimentamos este fortalecimento de Deus? Nós temos muitas oportunidades de experimentar isto, nos expondo a palavra, através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão com os santos, com os irmãos, quando nós podemos receber uma oração, podemos receber uma palavra de ânimo. Então nós experimentamos esse fortalecimento, esse sopro, que nos impulsiona, que nos anima. Por exemplo, quando ouvimos um louvor, enfim, são muitas as possibilidades de experimentarmos este fortalecimento com poder sobre as nossas vidas. Então nós precisamos constantemente pedir este fortalecimento a Deus, não só para nós, mas para toda a igreja. E Paulo, ele pede lá no finalzinho do versículo 16, ele fala assim: mediante o seu espírito no homem interior. Então, é o Espírito Santo que nos fortalece. E ele faz isso com muita discrição. O Espírito Santo, ele
ele toma das virtudes de Jesus Cristo e transfere a nós essas virtudes. Ele não chama a atenção sobre si, mas ele aponta sempre para a pessoa de Jesus Cristo. A função do Espírito Santo é revelar a Cristo e glorificá-lo entre os santos. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14, quando Jesus ele fala acerca do Espírito Santo, ele diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então, é exatamente isto. Este é o papel do Espírito Santo. O Espírito ele toma da plenitude de Cristo, das riquezas abundantes de Cristo e transfere a nós todas essas riquezas, essas virtudes morais, toda a sabedoria e a maravilhosa graça de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo ele toma os tesouros de Cristo e com eles nos fortalece, nos edifica e nos enriquece. Este é o processo de santificação em nossas vidas. À medida em que o Espírito Santo vai fazendo a sua obra em nós, o que acontece de fato é a nossa vida sendo substituída pela vida de Jesus Cristo. Este, então, é o processo de santificação, a vida de Jesus, a nossa vida sendo substituída pela vida de Jesus. Paulo continua sua oração no versículo 17. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo, então, está dizendo que uma vez os efésios fortalecidos com poder, então Cristo habitará nos seus corações pela fé. A consequência desse fortalecimento com o poder do homem interior é que Cristo habitará nos corações pela fé. E essa habitação, essa palavra habitação, ela tem um significado não de uma habitação temporária, do tipo um hóspede de hotel, que fica alguns dias e depois vai embora, ou tipo uma família que aluga uma casa, fica alguns meses e também vai embora. Aqui não, aqui a ideia de habitação é uma habitação permanente, ou seja, quem está habitando ali é o dono. Então é isso. Jesus ele quer ser não um hóspede no nosso coração, mas ele quer ser o dono do nosso coração. Se a gente comparar o nosso coração com uma casa, então Jesus ele quer ser o dono da sala, do nosso lazer, o dono do quarto, da intimidade, o dono do escritório, do nosso trabalho, o dono do quarto de despejo, onde nós depositamos ali ao longo da nossa vida uma série de coisas. E Jesus ele quer ter o poder, inclusive, de jogar fora aquilo que não presta, de fazer a reforma que precisa ser feita. Jesus ele quer habitar, então, em nossos corações de forma permanente. Ele quer ter acesso a todos os ambientes, quer ter as chaves de todos os cômodos, para poder acessar e mudar o que precisa ser mudado em todas as áreas desta casa, em todas as áreas, então, do nosso coração. E ainda no versículo 17, Paulo continua, estando vós arraigados e alicerçados
em amor. Paulo aqui ele lança a mão, então, de duas figuras, uma da biologia e outra da engenharia, para dar ideia, então, de firmeza, de solidez, de estabilidade. Então ele fala de raiz e fala também de alicerce. A raiz ela dá firmeza à árvore, o alicerce dá firmeza e estabilidade ao edifício. Então, tendo Jesus como dono do nosso coração, nós vamos estar arraigados, então, com raízes profundas e com alicerces sólidos, arraigados em amor, como diz aqui a oração de Paulo, né? A vida da árvore depende das suas raízes, a estabilidade do edifício depende então dos seus alicerces. Assim também somos nós. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes dependem do nosso homem interior. Então, se o nosso homem interior está arraigado e alicerçado em amor, isso vai ser determinante naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. A sociedade humana ela está arraigada no ódio, muitas vezes no egoísmo, e isso leva as pessoas a uma busca dos seus próprios interesses, a não servir o seu próximo, a se ocupar daquilo que é bom para si próprio, né, sem se importar com o bem do próximo. Então, diferentemente da sociedade humana, quando o nosso coração está arraigado e alicerçado em amor, nós vamos então ser levados, né, pelo Espírito, pela ação do Espírito Santo em nós, vamos ser levados a amar o nosso próximo, a buscar os seus interesses, não os nossos próprios. Vamos ter paz com todos, vamos ter paciência, enfim, vamos viver o amor que está ali em 1 Coríntios, que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não busca seus próprios interesses, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo ele continua a sua oração nos versículos 18 e 19, dizendo: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo aqui então ele dá mais uma demonstração da sua ousadia, pedindo a Deus que os efésios compreendam, conheçam aquilo que excede todo o entendimento, que é o amor de Deus. Nós podemos entender aqui que o que Paulo na realidade está pedindo é que Deus ele gradativamente ele vá alargando a compreensão ali dos efésios acerca do seu maravilhoso, incondicional e inesgotável amor. Porque de fato o amor de Deus ele excede todo o entendimento humano. Quer dizer, nós não temos em nós a capacidade de compreender, de conhecer a plenitude do amor de Deus por nós. E quando Paulo ele fala assim com todos os santos,
aqui, na verdade, compreender com todos os santos, esse verbo aqui, ele dá uma ideia de um conhecimento por experiência. Há necessidade de se provar o amor de Deus para, de fato, conhecê-lo. Experimentar o amor de Deus para, de fato, conhecê-lo. E isso também no mundo natural acontece. Por exemplo, alguns dias atrás, eu recebi um arquivo, né, desses que circulam nas redes sociais, falando sobre queijos. Então tinha lá mais de 60 tipos de queijos. Depois eu até fui ver, pesquisar, tive a curiosidade de ver quantos queijos existem no mundo. Diz que são mais de 2.000. Então, o simples fato de eu ler aquele artigo, um artigo extenso, inclusive com fotos de todos os tipos de queijo, não me dá o direito de dizer que eu conheço os queijos, né? Pelo menos ali, aqueles 60, eu precisaria experimentar cada um deles, aí sim dizer que eu poderia dizer que eu conheço esses queijos. Então, assim também acontece com o amor de Deus. E Paulo, então, dá aqui a chave para nós experimentarmos este amor. Como que é? Está no versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos. Então, o amor de Deus, nós só podemos experimentar esse amor através dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. E através dos relacionamentos, nós realmente podemos colocar em prática esse amor, ou seja, experimentar. Nós podemos, através dos relacionamentos, nós amamos, nós cuidamos, nós respeitamos as pessoas, nós temos a possibilidade de perdoar, de suportar uns aos outros. Então, isso tudo é experimentar esse amor de Deus. O Paulo, na sua oração, então, ele continua então falando sobre a dimensão desse amor. Ele fala compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, está falando da dimensão do amor. O amor de Deus, ele é largo, ele é tão largo que ele envolve toda a humanidade. Envolve os judeus, os gentios, envolve todas as raças, envolve todas as nacionalidades, envolve todas as classes sociais. O amor de Deus, o comprimento, qual é o comprimento do amor de Deus? O amor de Deus é tão longo, tão grande, que ele se estende por toda a eternidade. Deus, ele nos amou desde antes da fundação do mundo. Então ele nos amou, nos ama e nos amará eternamente. Paulo fala também da altura do amor de Deus. Qual é a altura? O amor de Deus é tão alto que ele nos leva ao ponto mais alto de sermos filhos de Deus, né, e de nos assentarmos nas regiões celestiais com Cristo. E quanto à profundidade do amor de Deus, o amor de Deus é tão profundo que levou Cristo ao lugar mais baixo do universo, que é a cruz. E também este amor, ele é tão profundo que ele pode alcançar o maior pecador que possa existir no mais profundo abismo da sua existência. Paulo, então, no versículo 19, ele diz assim: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Então, qual é o grande propósito de Deus? É encher a sua igreja com a plenitude do seu amor, com a plenitude da sua presença. E o que é a plenitude de Deus? A plenitude de Deus é Jesus Cristo. Então, podemos dizer o seguinte, no versículo 17, quando Paulo diz assim: habite Cristo nos vossos corações. Quando ele fala no versículo 19, conhecer o amor de Cristo. E também no versículo 19, ser tomados de toda a plenitude de Deus. Na realidade, essas três coisas têm o mesmo significado. E quais são os efeitos disso na nossa vida? Vida transformada, vida restaurada, vida de santidade, mudanças de atitude, capacidade de perdoar, de amar, vida seguindo os passos de Jesus, vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Concluindo os versículos 20 e 21, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. No versículo 20, o que Paulo diz é que Deus, então, ele tem muito mais para nós, tem infinitamente mais para nós. E nós podemos, de fato, conhecer a Deus, nós podemos ser cheios da presença de Deus em nossas vidas, podemos, então, já neste mundo, viver uma vida abundante, viver a própria vida eterna. Porque o que é a vida eterna? Jesus orando ao Pai, lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós podemos concluir então que essa oração que Paulo faz aqui a Deus pelos Efésios, quando ele pede um conhecimento, pede uma compreensão do amor de Cristo, quando ele pede para que os Efésios sejam tomados de toda a plenitude de Deus, ele de fato está pedindo a Deus que já neste mundo os Efésios vivam a vida eterna. E, concluindo no versículo 21, Paulo faz um louvor a Deus, dizendo: a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O objetivo final de todas as coisas é a glória de Deus, a razão de ser da Igreja, o crescimento da Igreja, a unidade da Igreja, a redenção da Igreja, o fortalecimento da Igreja, o preenchimento da Igreja com a presença de Deus, tudo isto é para a glória de Deus. E eu quero concluir então orando a Deus, fazendo a mesma oração que Paulo fez a Deus pelos Efésios, pedindo por nós, pedindo pela Igreja esse fortalecimento interior, pedindo a habitação de Cristo nos nossos corações, pedindo a compreensão e a experiência do amor de Cristo em nossas vidas, para que a nossa vida seja para o louvor da glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde,
e nos dê a paz.